Hello, titia chegou, minha gente, e hoje é mais um texto do Instituto Ioscas. Claudinha Vilas Boas, meu amor, gratidão pelo texto, ela, né, que me ajuda muito, porque me manda esses textos, e que eu acabo reproduzindo aqui. As mensagens desse instituto são fantásticas. E essa mensagem foi publicada na página deles, o institutoioscas.com, no dia 23 de março de 2023. Eles têm um canal no YouTube, eu vou deixar na descrição. E o título dessa mensagem é O Mundo é a Realidade. Inclusive tem uma ilustração aqui de um xamã. Nossa, coisa mais linda a imagem que ilustra esse texto. Vamos lá. Na própria página do Instituto, eles têm o áudio, tá? Eles têm o áudio, isso eu acho interessante. Andiamo. Sedona está localizada nas montanhas do Arizona. Para muitos, apenas uma sofisticada e agradável cidade com ótimos hotéis, restaurantes e uma infinidade de atividades de entretenimento, da descida de balsas em corredeiras a passeios de balão. Alia-se a isso o fato de estar próxima ao Grand Canyon, uma estonteante paisagem com fantástica vibração telúrica, ou a Jerome, um antigo povoado surgido em torno de uma mina de cobre fechada pelas autoridades após um grave desabamento no início do século passado. Com o encerramento da principal atividade econômica do local, a população foi embora em busca de melhores oportunidades. Jerome se tornou uma cidade fantasma. Há alguns anos, as casas abandonadas foram ocupadas por artistas com pouco dinheiro e boas ideias. O resultado foi maravilhoso. Surgiu uma enorme variedade de galerias de arte, barzinhos com culinária refinada e música de ótima qualidade. Nos finais de semana, Jerome fervilha de gente em busca de beleza e diversão. Sedona encanta, contudo, há algo mais. Existe outra Sedona, oculta aos olhos e interesses dos turistas comuns. Trata-se de um local sagrado para os povos nativos, onde realizavam seus cerimoniais mágicos muito antes da colonização da região pelos europeus. A energia ancorada desde aquela época foi mantida por várias gerações de xamãs comprometidos e silenciosos. Diversos vórtices foram resguardados intactos e funcionam como poderosas e invisíveis pontes de intercâmbio entre dimensões existenciais. Canção estrelada, o xamã, que tem o dom de transmitir a filosofia ancestral do seu povo através de histórias e canções, conforme faziam os seus antepassados, é um dos sacerdotes responsáveis por manter aberto e proteger esses portais, localizados nas florestas e montanhas no entorno da cidade. Como um autêntico guardião, ele conduz a travessia quando autorizado pelos nobres guardiões do outro lado da ponte. Ao chegar, fui surpreendido pela presença de Valentina, uma amiga querida, também integrante da ordem esotérica dos monges da montanha. Assim como eu, ela tinha vindo de longe para conviver e aprender com Canção Estrelada. Após as sinceras manifestações pela alegria do reencontro, me sentei ao lado deles na varanda. Sem nenhuma pressa, o xamã acendeu o seu indefectível cachimbo com fornilho de pedra vermelha. Baforou algumas vezes e, em seguida, pediu para que Valentina prosseguisse a sua história. Ela contava sobre as sensações que sentira no sepultamento da mãe, ocorrido havia poucas semanas. Profundamente abalados, parentes e amigos choraram bastante. Relatavam muitos dos momentos vividos, ressaltavam o seu enorme prazer em festejar e aproveitar os dias. Alguns escreveram belos e longos textos para expressar suas emoções. Valentina não derramou uma única lágrima, confessou. Embora fosse a responsável por cuidar da mãe nos últimos 2 anos, quando a sua autonomia restara comprometida, e por isso o convívio com ela se intensificara, admitiu não sentir nenhuma tristeza.
Em verdade, houve alívio e vergonha das vergonhas, até mesmo alegria. Alguns familiares, ao perceberem as suas verdadeiras emoções, incompatíveis com o sentimento adequado a um velório, teceram duras críticas à Valentina, que, diferente das demais pessoas, parecia esfuziante, como se comemorasse aquele delicado momento. Sim, era assim que se sentia. Essa revoada de emoções a confundiam. Acreditava-se sensível e amorosa. Elogiada pelas poesias que escrevia sobre o amor, no entanto, se mostrara uma mulher insensível diante do sofrimento de tanta gente. Desejou ter chorado como todos, mas não podia mentir para si mesma. Não sentiu vontade. Repudiava a própria imagem diante do espelho. Antes que Canção Estrelada pudesse traçar qualquer comentário, fomos surpreendidos pela chegada de Li, um sobrinho do xamã. De postura esguia e longos cabelos negros, conforme a tradição indígena de seus ancestrais, o belo rapaz trazia desassossego no olhar. Ele trabalhava em uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, com sede em São Francisco. Dedicado ao trabalho, honesto e delicado em seus relacionamentos, Li fora repreendido pelo seu chefe sob a acusação de ter omitido algumas informações no projeto, sob responsabilidade da equipe que integrava. Escutou palavras duras. O rapaz explicou que houvera um mal-entendido, um ruído de comunicação. De fato, não cometera algumas ações. De fato, não comentara algumas ações. Não que quisesse esconder, e ainda mais grave, que houvesse qualquer interesse subreptício na omissão. Nada relatara por as considerar irrelevantes, nada mais. Sentia-se mal com a acusação injusta, ao mesmo tempo que o chefe se considerava traído por se sentir enganado. O ambiente ficara péssimo. Considerou que talvez fosse melhor pedir demissão. Ocorre que Li adorava tanto o que fazia como a empresa em que trabalhava. Confuso por não conseguir lidar com pensamentos e emoções conflitantes, aproveitou alguns dias de folga para viajar a Sedona e conversar com o tio. Apesar de serem histórias diferentes, Valentina e Li compartilhavam de um mesmo olhar. O mundo é cruel. Fazer o melhor não basta. Sempre haverá uma multidão à espera de um motivo qualquer para nos destruir, concordaram em uma só voz. Canção Estrelada os ouviu sem dizer palavra. Depois disse: há mais em comum nesses dois casos do que vocês imaginam. Encontrem-me aqui, em casa, amanhã, antes do sol raiar. Subiremos a montanha. Todos entenderam que iríamos a um vórtex para um cerimonial sagrado. O xamã permitiu que eu os acompanhasse. Seguimos montanha acima na surrada picape de Canção Estrelada, até onde terminava uma estreita e esburacada estrada de terra. Caminhamos por cerca de meia hora a pé até um enorme platô de pedra de onde era possível avistar toda a região. Trata-se de um vórtex denominado Coração do Mundo. Ao chegarmos, por fração de segundo, tive a nítida sensação de que muitos nativos nos observavam. Imaginação prodigiosa minha, pensei. Não havia ninguém ali, salvo nós quatro. No entanto, Canção Estrelada fez uma reverência, como se cumprimentasse alguém. Pediu licença, retirou os sapatos para pisar descalço em solo sagrado. Por definição, sagrado é tudo aquilo que nos torna pessoas melhores. Sentamo-nos em uma manta estendida dentro de um círculo desenhado no centro do platô, cada um ocupando um dos pontos cardeais, ou os escudos do bisão, da águia, da raposa e do urso, conforme a antiga tradição nativa. Em seguida, o xamã rufou uma vibrante cantiga ancestral, como se rogasse permissão para a abertura da ponte interdimensional. Com os olhos fechados,
nos deixamos conduzir pelo ritmo como se estivéssemos galopando sobre um cavalo selvagem em uma fantástica pradaria sem fim. O coração do mundo batia acelerado, o tom da música serenou. Ao cessar, apeamos, abrimos os olhos. Canção estrelada nos observava com atenção. Ele disse: estamos aqui porque vocês me disseram que o mundo é cruel. Podem me explicar a razão? Valentina esclareceu que por toda a sua existência buscou ser amada pela mãe do modo como se sentia quando era criança. Na adolescência, o comportamento da mãe começou a mudar diante dos primeiros namoradinhos da filha. Adulta, a rejeição foi intensa e agressiva. Não era convidada para as festas na casa materna e sempre recebia críticas da mãe na frente das outras pessoas. Notava como ela era simpática e agradável com todos, diferente de como a tratava. Sempre rodeada por várias pessoas em sua casa de praia, onde trocava carinho e amabilidades com amigos, na presença da filha se mostrava irritadiça. Valentina se esforçava para fazer parte desse círculo amoroso, porém a mãe nunca a permitiu entrar. Tampouco ofereceu qualquer explicação nas vezes em que tentara conversar sobre o assunto. Na velhice, acometida por enfermidade que lhe furtou a mobilidade, parentes e amigos se afastaram. Coube à filha cuidar sozinha da mãe até o último momento antes da transição. Neste dia, Valentina disse mais uma vez que a amava. Então, a mãe deu um lindo e sincero sorriso e finalmente falou que também a amava. Em seguida, fechou os olhos e partiu rumo às terras altas. Sim, o mundo é muito cruel, afirmou, pois quando finalmente ouviu as palavras que sempre desejara, no instante seguinte, a mãe não estava mais lá. Depois foi a vez do Lee. Ele contou que certo dia, na infância, a professora reuniu a turma para falar sobre um brinquedo que tinha desaparecido. Tinham procurado por toda a escola sem o encontrar. Perguntou se todos podiam mostrar o conteúdo de suas mochilas. Um a um, os alunos as abriram. Ao chegar a vez de Lee, ele foi surpreendido por encontrar o tal brinquedo lá dentro. Alguém o tinha colocado ali para o incriminar. Tentou explicar, mas ninguém acreditou nele. Desde então, todos os dias, não se contenta em ser honesto e transparente em suas relações, mas se esforça para que todos reconheçam isso. Agora, anos depois, se vê acusado de esconder uma informação a qual não teve nenhuma intenção de ocultar. Embora a informação estivesse no código do software desenvolvido, não a ressaltou no documento de divulgação por considerar irrelevante. E era. No entanto, a sua honra e conduta foram questionadas em público. Parecia que essa mancha de caráter o perseguiria injustamente para sempre. Sem dúvida, o mundo é cruel. Sem dizer palavra, canção estrelada tornou a rufar o tambor de duas faces. Desta vez, era uma melodia acolhedora. O coração do mundo nos abraçava. O xamã se dirigiu a Valentina e disse: vivemos muitas existências. Conquistas e dívidas compõem a herança do espírito para a existência seguinte. Em cada uma delas, convivemos com velhos conhecidos de outros tempos, nem sempre afáveis. Ali está a próxima conquista. Não me refiro ao domínio do outro, mas à lapidação do espírito na busca por pacificar as suas relações ancestrais. Em sua tenra infância, você foi amada pela sua mãe. Ao se tornar mulher, por algum motivo que nesse momento não interessa, ela passou a vê-la não mais como filha, mas como uma concorrente. Quais impressões ancestrais ela trazia sobre você de existências passadas para sentir tamanha animosidade? Não sabemos, nem mesmo ela sabia, mas uma emoção densa impregnava o espírito dela. De nada importa a causa a partir do momento que a nossa memória ancestral é temporariamente apagada, para que aprendamos a usar o amor como método eficaz de reparação, regeneração e renascimento.
As sensações deletérias trazidas de outras existências só podem ser transmutadas pelas mãos do amor. É parte da arte que não se reparte. Ele fez uma pausa antes de prosseguir com a explicação. Valioso foi o seu amor em não desistir de reconstruir uma ponte quebrada para chegar ao coração dela. A travessia se completou instantes antes do suspiro final, quando finalmente não sucumbiu aos temores e mágoas ancestrais para se deixar envolver pelo amor atual, incansável e incessante, oferecido por você. O novo regenera o velho para renascer diferente e melhor. Este é o código da vida. O amor superou o ódio para desmanchar para sempre as impressões do tempo. Então, ela teve a permissão de partir em paz. Uma paz que também pertence a você por merecimento. O seu amor a conquistou. Comemore. Esse é o motivo pelo qual você não sentiu tristeza no velório de sua mãe. Não se tratava de insensibilidade, mas de alegria pela vitória da luz sobre as sombras que até então dominaram o relacionamento das duas. A sua relação não foi igual à das demais pessoas que choraram naquele dia. A sua história com ela não era de acolhimento e amabilidades diárias, como foi a deles, mas de luta intensa pela manutenção da luz e a consagração do amor recusado. Não é de estranhar que o sentimento não seja o mesmo. As pessoas sentirão saudade pelos momentos agradáveis que passaram ao lado dela. Sem dúvida, isto é verdadeiro. Você sentirá felicidade por ter vencido a batalha da vida. A luz derrotou as sombras. O amor apagou a mágoa para sempre. Ele fez uma breve pausa antes de continuar. Não, a vida não é cruel, nem nunca foi. Ao deixar a sua mãe aos seus cuidados, quando ela não podia oferecer às outras pessoas os requintes e as doçuras de um relacionamento sem dificuldades, todos se afastaram. Preocupavam-se, mas preferiam se manter distantes, um amor de superfície por evitar compromissos profundos de entrega e dedicação. Então, era o seu momento, a hora do amor maior, e você não se negou ao combate. Imagino como deve ter se lembrado de todas as ocasiões em que foi rejeitada nas festas e maltratada na frente dos outros. Mas afastou as névoas das mágoas e os convites de fugas típicos dos ressentimentos. Colocou o amor à frente e deixou que a sua luz brilhasse com toda intensidade. O seu coração foi maior que o mundo e expandiu as fronteiras da vida. Sem dúvida, muito diferente das histórias vividas por ela ao lado das demais pessoas. Contigo houve uma narrativa completa de dificuldades e principalmente de comprometimento e superação. Você ofereceu a mais linda de todas as histórias que a sua mãe experimentou. Para tanto, por causa da resistência em amar e evoluir, foi necessário que ela vivesse uma condição física na qual o espírito fosse contido por um corpo repleto de limitações, para que não mais pudesse negar o amor que pôs fim a um conflito de outros tempos. A vida é sábia. Agradeça ao amor do mundo por tamanha permissão. Em seguida ele finalizou. Então veio a morte, um ato de amor da vida pela regeneração que oferece. A libertação de um espírito aprisionado ao corpo por causa de mágoas que o deformaram e limitaram, permitindo que agora se expanda rumo à evolução. Através de linhas estranhas, o mundo ofereceu as exatas experiências que ambas necessitavam viver. Assim é com todos, desde que saibamos viver as histórias dos textos divinos, cuja compreensão requer amor e sabedoria em forma de paciência e compaixão, percepção e sensibilidade. As lágrimas banhavam a face de Valentina. O sorriso perdido tinha sido encontrado. O seu coração estava integrado ao coração do mundo. Ele virou-se para Li e disse: não espere que ninguém reconheça o seu valor para que possa se sentir feliz. Nunca aguarde pela permissão alheia para ser pleno. Jamais permita que o meçam por uma régua que
que não seja a sua. Somos do tamanho das nossas escolhas. Temos a grandeza da luz que reverberamos. Nem mais, nem menos. Apenas a verdade interessa. Somente as virtudes moldam o espírito. Tudo mais é menos. Ninguém se constrói com as opiniões dos outros. Então, não há boas razões para que elas possam o destruir. Nunca permita tal desatino. Seja o melhor que puder a cada instante e siga em paz, sem se deter aos ruídos e rugidos do mundo. O sobrinho interrompeu para argumentar que, se o mundo nos ameaça com ruídos e rugidos, sim, o mundo é mau. Sem se dar conta, Li nos levou ao ponto crucial daquele cerimonial de transformação, como são todos os cerimoniais sagrados. Canção Estrelada franziu as sobrancelhas e disse: o mundo não é bom nem mau. É apenas uma valiosa e incessante fonte de experiências. A elaboração de cada experiência forma a realidade boa ou ruim em que vivemos. Ninguém vive no mundo, mas na realidade que constrói dentro de si. Tornou a fazer uma pausa para que começássemos a concatenar as ideias e prosseguiu. Duas pessoas podem viver uma mesmíssima situação. Uma se engrandecer para ir além de si mesma, a outra se amiudar para ficar aquém de quem poderia se tornar. Uma mesma experiência, dois resultados diferentes por serem elaborados por componentes diversos. Vou repetir, para que não reste dúvida. Não vivemos no mundo, mas na realidade que construímos ao modo como elaboramos as situações experimentadas. E isso muda de pessoa para pessoa. A alma é o laboratório a reconhecer, depurar e manifestar o resultado de cada experiência. Entender a maneira como o laboratório funciona, tanto as limitações existentes, como as infinitas possibilidades de melhor adequar a realidade a uma diferente e avançada verdade, faz do progresso tecnológico um equivalente metafórico à evolução do espírito. Experiências mal processadas erguem muros intransponíveis. Quando bem elaboradas, produzem as asas indispensáveis ao voo sobre os abismos das incompreensões. O cerimonial prosseguiu nas palavras do xamã. O aperfeiçoamento do laboratório permite a elaboração de uma realidade diferente e melhor a cada dia. O mais incrível de tudo isso é que podemos reprocessar não apenas as situações presentes, mas também tudo que foi vivido no passado, que por ter sido mal elaborado na ocasião, ainda causa impactos destrutivos dentro da gente. Curar-se é arrancar o mal que há em nós, apenas possível quando conseguimos fazer a releitura da vida. Empírico por formação filosófica, Li quis saber como aplicar esse ensinamento à prática. Canção Estrelada explicou. Preste atenção às lentes e aos filtros. O ponto de observação muda o entendimento sobre a situação, assim como não podemos nos deixar contaminar pelas emoções densas. O leão e a águia entendem o abismo de maneira diferente, porque o veem por ângulos diversos. A ausência de filtro faz da água essencial à vida, um veneno. A ausência de filtro faz da água essencial à vida, um veneno. Esperou alguns instantes para que pudéssemos alocar aquelas ideias e continuou. Os laboratórios surgiram dentro das cozinhas. Preparar os alimentos é a experiência humana mais palpável e antiga da humanidade. Sabemos que jamais faremos um doce ao usar sal ao invés de açúcar. Assim, são os relacionamentos cujos resultados sempre dependerão dos ingredientes utilizados. Se usarmos o orgulho, a vaidade, a exigência da perfeição, a mentira, a maldade, o egoísmo, o ciúme e a raiva, teremos um prato necessariamente amargo e insalubre. Ao utilizarmos a humildade, a simplicidade, a compaixão, a sinceridade, a pureza, a generosidade, a delicadeza e, enfim, as 1000 maneiras de amar, teremos a receita perfeita para pratos deliciosos e saudáveis. Levantou a mão para fazer uma importante ressalva. Não se engane, cada pessoa se alimenta da comida que prepara.
As experiências elaboradas resultam em alegrias ou sofrimentos, luz ou sombras. Os resultados dependerão tão e somente dos ingredientes usados e da maneira como iremos processar. Assim, cada pessoa molda a realidade em que vive invariavelmente. Arqueou os lábios em singelo sorriso e acresceu: quando as experiências são bem elaboradas, ao fazermos outra analogia, dessa vez com o teatro, entenderemos que a realidade se expande como se a vida fosse um palco, com infinitas cortinas a mostrar um sem número de cenários impensáveis. São nesses cenários que vivemos. Um laboratório tosco oferece um palco rudimentar, curto e estreito, a reduzir as possibilidades de atuação. Tudo será simplório, rude e de mau gosto. Faltará amplitude e profundidade ao texto. Essa é a realidade de quando elaboramos uma experiência usando como elementos filtrantes as nossas sombras pessoais. Rufou o tambor de duas faces como se para alterar a frequência vibracional e disse: jamais usem como desculpa a maldade alheia na tentativa de justificar os próprios erros. O mal só germina em solo fértil. Ele olhou para o horizonte como se buscasse por inspiração e concluiu: ao elaborar a mesma experiência com amor e sabedoria, a verdade rasga os limites rasos da realidade conhecida para além das possibilidades até então permitidas. Em sumo, o mundo seguirá igual. Muda tão e somente o modo como caminhamos nele. Dias amargos se tornam doces na mudança do olhar alcançado através de uma melhor elaboração das experiências vividas. Em tocar-se como um tatu assustado, fugir como um coelho amedrontado, morder como um crocodilo raivoso ou coagir uma manada como um leão faminto, nenhuma culpa cabe à selva. A águia voa serena, porque vê o mundo do alto. Quietude e silêncio. Uma lágrima rebelde escapou pelas faces de Li. O jovem disse sim com a cabeça e sorriu, como demonstração que compreendia o conhecimento oferecido naquele momento. Ficamos um tempo que não sei precisar sem dizer palavra. Era o momento de absorver aquele significativo ritual para que pudéssemos fazer uso dos seus ensinamentos dali por diante. Qualquer conflito, sofrimento ou medo demonstram experiências que necessitam de reelaboração para transformar a realidade. Vivemos a realidade moldada dentro da gente para depois a expressar no mundo. Por fim, Canção Estrelada rufou uma melodia alegre no tambor de duas faces. A alegria se origina na capacidade de encontrar o lado bom de todas as coisas, pessoas e situações. As duas faces do tambor representam as eternas escolhas entre sombras e luz, sempre disponíveis a todos a qualquer instante, inexoravelmente. Por fim, disse para dançarmos com o coração do mundo, mas antes explicou. Dançar concede domínio sobre os movimentos do corpo, uma valiosa percepção para despertar a sensibilidade sobre os movimentos do espírito que somos, mas ainda não entendemos as infinitas capacidades permitidas. Bailamos do sol até a hora da lua. Cerimoniais sagrados servem às transformações. Do contrário, são apenas festividades. Ioscas. Misericórdia. Ai, como eu precisava encontrar esse xamã. Gente do céu, o que se fala, né? Sobre uma riqueza de conteúdos como esse. Veja o caso da moça, né? Da Valentina. É muito fácil, eu já disse aqui algumas vezes, trabalhar a questão das vibrações, da amorosidade, de se tornar um ser mais elevado. É muito fácil trabalhar isso quando se vive isolado no topo da montanha. Trabalhar isso no dia a dia, rodeado de pessoas, vivendo conflitos, situações, é aí que você realmente opera o seu processo de evolução. Veja que no caso dela, né, a mãe desencarnou, ela não chorou, ela não sentia vontade de chorar,
Com certeza foi taxada de insensível, porque o povo adora falar mal dos outros, seja lá em que ocasião for. Imagina uma filha não chorar a morte da mãe, né? Com certeza essa bruxa queria mais que a mãe morresse. E essa explicação dele tão sensível, né, que nos leva exatamente para isso, de perceber o quanto, apesar de toda a dor que ela passou e da rejeição, né, amor a mãe tinha, a mãe a amava. Por alguma questão, que também não faz a menor importância, quando adulta, a mãe passou a ver nela uma concorrente. Pode até ser algo que desencadeou alguma memória de vidas passadas, que não a memória em si, mas o sentimento que ficou, onde a mãe a via como uma concorrente. O fato é que quando a mãe adoeceu, até então rodeada de amigos e tudo, porque ela poderia oferecer, né? Em função do que ela poderia oferecer, as pessoas se afastaram. Não vamos dizer, né, também, a gente não pode generalizar. As pessoas só estavam ao lado dela pelo que ela poderia oferecer. Também não é assim, não é 100%. Mas, enfim, o fato é que quando ela adoeceu, quem esteve do lado dela? A filha. E no momento, né, crucial, a mãe, antes de desencarnar, diz a ela tudo aquilo que ela sempre quis ouvir durante a vida. E ela observava pelo lado negativo, porque nós temos, né, esse olhar sempre do mundo cruel, da coisa ruim, de tudo negativo. A gente tem uma dificuldade de olhar para as situações, observar e extrair as lições positivas. Veja, o amor venceu. O resumo da história da Valentina é: o amor venceu. Porque a filha conseguiu cuidar da mãe, porque ela poderia simplesmente ter virado as costas. Não estou dizendo que é certo ou errado, ela poderia. Ela cuidou da mãe. E ela expressou na sua dedicação, no seu cuidado, o amor pela mãe. E a mãe retribuiu um pouco antes de partir. O ressignificar que o Canção Estrelada deu a essa moça, né, a fim de que ela liberasse certos sentimentos e entendesse que tudo foi como tinha que ser, porque tudo é como tem que ser. Isso tira um peso tão grande, gente. A gente sofre porque a gente espera do outro, a reação do outro, o reconhecimento do outro, no caso do Lee, né? Já falo dele um pouquinho. Isso drena muita energia da gente. Ele falou aqui num dado momento do texto, né? Fazer o melhor. Eu sempre bato nessa tecla. Seja você mesmo, faça o seu melhor. Não mude a tua natureza porque você não é entendido, compreendido, aceito pelos outros. É a sua natureza. Você não pode condicionar a sua natureza ao que o outro pensa, ao que o outro sente. Você é você. O outro é o outro. Se você tem uma natureza amorosa, gentil, compassiva, alegre, continue amoroso, gentil, compassivo e alegre. Não é porque o outro é amargo, possui as suas dores, que você vai mudar. Você não tem que se equiparar a ele. Você é você, ele é ele. Você pode ser útil dentro disso que você carrega, mas não tenta se diminuir para caber na caixinha de ninguém. O caso do menino, do Lee, né, esperando o reconhecimento. Oh, meu Deus, a gente sofre que a gente vive a vida toda, né? Ah, porque eu faço, mas ninguém me reconhece. Eu não vou dizer que Quem não gosta de ser reconhecido? Todo mundo. Mas se a gente gera uma expectativa de reconhecimento, a possibilidade da gente se decepcionar é muito grande. Porque cada um é cada um, nem todo mundo tem a visão, ou a sensibilidade, ou a inteligência de perceber certas coisas. Até mesmo a questão de valorizar, né? Por isso que é importante que a gente valorize o que a gente faz. A gente se pouparia demais se a gente entendesse a vida do jeito que ela é. Eu acredito que muitas das relações são doentes e todos os níveis de relação, porque existe muita expectativa, existe muita interpretação, é muito personagem dentro das relações. E isso dificulta
Porque muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, as pessoas não se mostram como são. Às vezes como um mecanismo de defesa, às vezes por medo, alguns por má intenção. Tem de um tudo tem. Mas quando a gente realmente entende o quão importante é ser o que se é, isso nos fortalece. E a gente não se importa de jeito nenhum com o que pensam da gente, não se importa com o reconhecimento, não se importa se estão nos julgando. É aquilo. Nós estamos aqui para experienciar. Sempre tem alguém que vai te recriminar, que vai te criticar, que vai te julgar, que vai te condenar. É de acordo com o mundo dele. Nós somos aquilo que nós aprendemos, que nós refletimos, que nós como se fala? Processamos. Por isso que é muito particular, né? A coisa da opinião, do que eu acho, é muito pessoal. Isso que ele falou, né? Uma mesma situação a pessoa pode encarar de duas formas. Uma encara como algo que a leva adiante, que a faz crescer, e a outra se coloca lá na posição coitada de mim. E na verdade essa é a grande riqueza. Né, o que nós temos na vida que nos permite evoluir. Uns conseguem seguir mais rapidamente, outros nem tanto. E tá tudo bem, porque cada um está no seu tempo. Tem uma frase aqui que eu deixei, anotem essa frase. O sagrado é tudo aquilo que nos torna pessoas melhores. Olha que definição fantástica. A descrição desse ritual, né? Quando eles sobem a montanha. Eu sou apaixonada por essas coisas. Essa conexão desses povos com a Mãe Terra dessa forma, essa percepção, essa conexão que eles têm de receber informações, eu acho isso fantástico. E realmente sagrado é tudo aquilo que nos torna pessoas melhores. Ou seja, nós somos seres divinos. Façamos o nosso melhor e estaremos permanentemente trabalhando o sagrado. Quando eu falo a espiritualidade é simples. A espiritualidade é simples. O que complica é tudo que jogaram na nossa cabeça e a gente absorveu. Mas é simples. Faça com amor. Como ele deu lá o exemplo do laboratório, né? Se você coloca lá nos teus pratos, né, a raiva, o ódio, o ranço, aquilo tudo, é lógico que o prato vai ser amargo. Não tem a menor a maldade, o egoísmo, os ciúmes, a mentira, o prato vai ser amargo. Agora, se você utiliza humildade, simplicidade, compaixão, sinceridade, pureza, generosidade, delicadeza, 1000 maneiras de amar, a receita será sempre deliciosa e saudável. Cada pessoa se alimenta da comida que prepara, não é da comida que o outro faz. Eu me alimento daquilo que eu preparo, eu me alimento daquilo que eu emito. O que eu emito volta e me abastece. Do que é que nós estamos nos alimentando? As experiências elaboradas resultam em alegrias e sofrimentos, luz ou sombras. Os resultados dependerão tão e somente dos ingredientes usados e da maneira como iremos processar. Tem gente que pega ingredientes de excelente qualidade e estragam tudo. É ela que vai elaborar aqueles ingredientes, é ela que vai utilizar. Tem gente que pega aí uns ingredientes meia boca e faz um verdadeiro manjar dos deuses. O que ela tem para oferecer é o de melhor. Cada um molda a realidade em que vive. Viver fazendo o seu melhor te dá a garantia de paz de espírito. O meu melhor não necessariamente é o melhor que o outro espera de mim. Eu não posso fazer nada com o que os outros esperam de mim. Eu posso fazer no meu trabalho de melhoria. É para isso que eu trabalho, para me melhorar. Se eu trabalho para me melhorar, inevitavelmente eu estou num caminho de ascensão, de evolução. A águia voa serena porque vê o mundo do alto. Putz, grila. Quanto a gente precisa, né? Às vezes sair
daquele estado, silenciar, silêncio, né? Se a palavra é prata, o silêncio é ouro. Subir, olhar sobre uma outra perspectiva, até para assimilar lições e entendimentos que daquele nível eu não consigo. Então, às vezes a gente age por impulso e perde uma bela oportunidade na vida. Silencie, quietude e silêncio. Silencie e espere o momento da mente acalmar. A mente é aquilo, né? Tem que fazer, tem que ser agora. Nem sempre tem que ser agora. Aliás, nem tem que, né? Calma, silencia, busca conexão com a natureza, com o teu eu superior. E aí, tem jeito de me dar uma ajudinha? Peça. E aguarde a resposta. Agora, é aquilo que eu falo, né? Tem gente que pede respostas, mas nem sempre as respostas que vêm são as que eles querem. É preciso entender que há uma diferença entre o que a gente quer e o que a gente necessita. E eles sabem quais são as respostas que a gente necessita. Eu acredito que esses textos que trazem esse tipo de reflexão, muito do que vem aqui, a gente até já abordou de outras formas em tantos e tantos textos. E apesar de todas as complexidades, né, que aqui se apresentam, no final das contas é o que eu falei, a espiritualidade é simples. É entregar-se ao fluxo da vida na certeza de que nós estamos no lugar certo, na hora certa, para fazer o que nós viemos fazer. Que todas as lições que se apresentam são necessárias à nossa evolução e tá tudo bem. Aquilo que eu não dou conta agora, eu vou botar minha cabeça no lugar, aguenta aí um pouquinho que eu não estou em condições de lidar com isso. Vou pedir a ajuda necessária e eu tenho certeza absoluta que a resposta vai vir. Ninguém tá aqui largado no mundo não, meu povo. Ninguém foi chutado de lá, vai lá resolver os seus BOs. Não. Há uma programação. E nós estamos, seguindo. Como a escola não tem a grade curricular, nós estamos seguindo a grade da vida. E nós vamos superando desafios um a um. Às vezes a gente dá uma escorregadela, tem que voltar, rever a lição, reaprender ou reaprender, ressignificar, não sei. O fato é que todos nós estamos nesse caminho. O importante é não desistir de si e entender que cada um é um universo, que cada um é produto daquilo que processou. E que sempre é possível, inclusive, você, tomando lá os ingredientes, alterar os ingredientes. Você pode fazer essa mudança para que você deixe de produzir, né, pratos amargos e passe a produzir pratos mais apreciados, não para os outros, para você. É que, por consequência, quando você faz por você, você acaba fazendo também para o outro. Tá bom, minha gente? Fica esse texto aí, O Mundo é a Realidade, do Instituto Ioscas. Pelo amor de Deus, só essa última frase aqui, né? Cerimoniais sagrados servem a transformações, do contrário, são apenas festividades, porque deturpam tudo, né? Rituais sagrados são banalizados, caem no senso comum e a gente vê um monte de besteira que sai acontecendo por aí, então é preciso se respeitar. Esses povos, né? Tem uma profunda conexão, de fato, com as questões, não só, né, da Mãe Terra, como também ancestrais, e tem muito a nos ensinar. Eu tenho certeza que um dia a humanidade vai se voltar de novo para isso, assim como a medicina do passado é a medicina do futuro, as ervas e toda essa possibilidade que a natureza nos traz, muitas outras questões também serão com relação às nossas vidas. Tá bom, minha gente? Eu encerro por aqui. Amanhã é dia de texto do Senhor Vital Froze. Eu trago, com as bênçãos de Deus, o texto dele amanhã. Fiquem com Deus, um grande beijo para vocês. A gente se vê amanhã. Beijo.